Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Crianças, nós vamos para a nossa aula de história do nosso L3. Nós estamos na página 222. Como vocês já sabem, né, nós já tivemos duas aulas falando sobre espaços públicos, né, que envolve o quê? Até agora nós estudamos o quê? Espaços públicos que envolveram ruas, né, avenidas, né, falamos um pouco da história das placas, né, da importância das placas das ruas, né, informando o nome de cada rua. Nós falamos, né, da pessoa que é responsável por limpar essas placas, que teve um texto, né, o limpador de placas, né, o limpador da placas de rua, da rua. Então, agora nós vamos dar continuidade a esse conteúdo com mais informações, certo? Então, nós vamos agora para a nossa página 222. Vamos iniciar com o texto, né? E vamos iniciar mostrando, né? Hoje duas imagens, duas gravuras diferentes, né? No ano do ano atual que nós estamos, né? E de 1900. Então vamos ver a diferença, né? Das ruas antigamente e a rua atualmente, né? As ruas atualmente. Então, como vocês sabem, a maioria das ruas, né, das cidades brasileiras eram das que vimos na atualidade também, né? Alguns no passado, né? No passado as ruas eram estreitas, como vocês vão já observar, eram estreitas, né? Pois serviam para a circulação de pessoas e pedestres, né? No caso, pessoas, né, que são pedestres, a pé, né? Tá dizendo pedestre, a pé, né? Ou de carroça puxada por vários cavalos, né? Ou mulas. Então, as ruas eram estreitas por isso, porque não tinha como passar o carro, né? Então, só quem andava nessas ruas era quem? As pessoas, né? A pé, ou charrete ou cavalo, né? A cavalo. Nessa época não existiam os meios de transporte, né? Como eu já falei com vocês, até no L2, né? E até quando acontecem essas aulas da gente falar a diferença né? Quais são as diferenças da cidade do passado para a cidade da agora, né? A cidade atualmente, né? Então a gente já menciona, né? Por exemplo, tipos de locomoções que tinha antigamente, né, na época, por exemplo, da colonização, se usavam, né, os navios para chegar aqui no Brasil. Depois vieram os cavalos, né, não foi isso? As mulas que ajudavam as pessoas a levar, né, o gado, né, para outra área, para o interior do Brasil. Então, gente, foi modificando, o tempo foi passando e foi modificando também essa parte, né, de se locomover. No caso, hoje em dia temos o quê? Temos moto, temos carro, temos avião, temos charrete não, charrete era antigo. Temos automóveis, né, como se diz, tipos diferentes, né, diferenciados, com mais velozes, não é isso? Então, modelos diferentes, então vários preços também. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, vamos lá. Então, gente, na época eles não existiam o transporte, como eu já falei para vocês, né? Que tem hoje, né, atualmente. Por isso, não havia necessidade de largas avenidas, nem de calçadas, porque as calçadas hoje servem para as pessoas passarem, né? As pessoas não vão ficar no meio da rua por conta dos carros, né, dos ônibus, das motos. Então, a calçada ela serve para o pedestre andar, não é isso? Então, as portas das casas se abriam para a rua, não tinha o portão, né, que fechava tudo, como você vê hoje em dia, ninguém pode nem ficar na calçada, quanto menos deixar a porta aberta, não é isso? Pois então, os quintais onde era frequente era o cultivo de pequenas hortas,
né, ficava no fundo das casas. Hoje em dia é muito difícil, né, achar alguém que esteja cultivando na sua casa, né, fazendo uma hortazinha. Mas tem, mas é difícil, né? Então, continuando, com o passar do tempo, né, aumentou o número de pessoas que viviam nas cidades e foram criados novos meios de transportes. Com isso, algumas ruas foram ampliadas, né, para a circulação de bondes e de automóveis. Então, nessa época aqui, em 1900, né, foi justamente ampliado as ruas, como vocês estão vendo, colocaram trilhos por conta dos bondes, né, e também ampliado também por conta dos automóveis, certo? E aqui nós temos a imagem, né, da cidade de Paraty, uma das cidades mais antigas do Brasil, que existe há mais de 300 anos, pessoal. Aqui nós está a cidade de São Paulo, né? Aqui nós temos a cidade de Pernambuco, né, mostrando que o bonde era puxado por mulas, né? E aí vamos falar mais um pouco sobre placas de rua, certo? Então, as placas de ruas. Você estudou que as primeiras ruas do Brasil eram nomeadas pela população de acordo com algumas características que havia no local. Só que ainda não existiam placas. Além disso, as casas não tinham números. As ruas eram conhecidas pelas pessoas, como as cidades eram pequenas e todos os moradores se conheciam. Era fácil encontrar as pessoas e os locais desejados. Bastava perguntar a alguém, desculpe, gente, sobre o que sabia, né? Conforme as cidades foram crescendo, surgiu a necessidade de dar nome oficialmente às ruas, né? Pois o número de moradores já tinha aumentado também, não é, pessoal? Então, não se conheciam. Assim, os governantes das cidades determinavam, né, que os nomes das ruas deveriam ser escritos nos muros, né, nas fachadas das casas ou em placas penduradas nas árvores. Em São Paulo, a determinação de nomear as ruas aconteceu no ano de 1809. Aqui nós temos mais um pouco para finalizar nessa página. Com o passar do tempo, a função de nomear as ruas passou a ser dos governos das cidades. Com isso, muitas ruas foram renomeadas com o nome de pessoas ilustres, políticos e datas comemorativas, né? Quer dizer, que datas consideradas importantes, tá, gente? Na história do Brasil. Algumas cidades brasileiras determinaram que suas placas deveriam apresentar o nome da rua, né, ou da praça e uma pequena explicação sobre o nome. Aqui nós temos uma atividade, né, que é a de olho no local, né, que aqui você vai escolher uma rua ou uma praça da sua cidade, né, pode ser a rua onde você mora, faça uma pesquisa sobre a origem do nome e vá até a página 31 do material de apoio e complete as placas de rua. Depois recorte a seguir e com a ajuda do papai, no caso, se não tiver em sala de aula, com a ajuda do papai, certo? Ou do professor. Então, aqui nós temos monumentos públicos. Os monumentos públicos são construções encomendadas pelos governantes, em homenagem a algum personagem ou acontecimento considerado importante. Vocês lembram que até eu mencionei na cruzadinha, né, que nós colocamos alguns nomes de algumas ruas, no caso 15 de novembro, é um nome, né, considerado da história, né, 15 de novembro, da história do Brasil. Teve também Getúlio Vargas, também que participou também da história do Brasil, certo? Então, são esses nomes que ele está citando aqui, tá bom?
Nas praças é comum existir algum monumento público em homenagem à história e à cultura da cidade, ou monumentos valorizando a memória nacional. Aqui nós temos, né, para você conhecer bem, né, os monumentos, né? Aqui nós temos monumentos das bandeiras em São Paulo, né? Nós temos aí no ano de 1953, nós temos aqui monumento aos imigrantes livres em Caxias do Sul, que é no Rio Grande do Sul, tá? E aqui nós temos um monumento com uma réplica, né, do avião, tá, do 14 bis, certo? Em homenagem a Santos Dumont. Certo, pessoal? Aqui, ó, nós temos também, ó, como a tia já falou, né? Eu já mostrei todos as imagens, né, de qual símbolo se pertence, né? Eu falei um pouco, que agora nós vamos dar continuidade preservando a memória. Como já estudamos, uma cidade tem muitos lugares de memória e de preservação da história. Monumentos, estátuas, praças e ruas. Agora conhecemos um local especial criado para preservar a memória da humanidade do museu, certo? Museu. Os museus, vamos falar um pouco sobre os museus, né? Então, os museus eles foram criados, gente, porque as pessoas eles consideravam importante preservar, né, o passado para se conhecer a história. Então, nos museus é armazenado e organizado, né? Organizado tudo aquilo que uma determinada sociedade ela considera importante, né? Preservar. Sobre o passado, por exemplo, roupas, objetos de uso cotidiano, obras de artes, etc. Um importante museu brasileiro é o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Ele foi atingido, né? Atingido por um incêndio em 2018 e teve parte do seu acervo destruído no passado. Ele foi usado como residência real, né, dos imperadores do Brasil. Quando visitamos, né, quando as pessoas visitavam o museu, né, era falado, era dito, era contado, né, que vivia aquilo ali, né? Então, quando visitamos um museu, conseguimos descobrir mais sobre o passado de determinado povo ou de uma determinada época e entender um pouco melhor, né, como nos tornamos, né, o que somos hoje, né? Visitar um museu é como uma viagem ao tempo, né? Então a gente viaja no tempo. Quando as pessoas estão contando, né, participando para a gente fica se imaginando naquela época, não é? Quando a gente está assistindo um filme, a gente às vezes fica parado assistindo um filme, se imagina naquele filme, ou numa história infantil, ou no livro, né, que alguém esteja lendo, a gente já fica imaginando naquele tempo, naquela época. Não é muito interessante? Pois é. Então, aqui nós temos o Palácio de São Cristóvão, abriga o Museu Nacional, né? Imagem antes do incêndio de 2018. Ó, então, isso aqui foi antes do incêndio em 2018, certo? Agora nós vamos para dar uma pausa, né, na nossa aula, para continuar depois, que eu já mencionei já da aula, né, que vai vir um pouco mais, eu vou, né, falar para vocês que essa atividade aqui, esse do museu, né, eu vou repetir na próxima aula, porque faz parte, a tia passou um pouquinho da página de hoje, mas não tem problema, é bom que vocês aprendem mais, né? Então, gente, a tia Cris vai ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, das nossas descobertas, né, nas nossas explicações sobre, né, mais uma vez, espaço público, conteúdo, né, que é muito importante, tá? Então, eu espero que vocês estudem, façam as atividades direitinho, vejam a agenda, certo? E até a próxima aula. Se cuidem, hein? Beijo para vocês. Tchau, tchau.